Brasil, sociedade. Eu sou o professor Tim Bagatelas, da rede Cromos de Ensino. Vou resolver com vocês a questão 39 da prova amarela de linguagens. Brasil, sociedade. Essa questão nos deu imensa alegria, né? Vocês que são nossos alunos principalmente, posso dizer que vocês tiveram uma tranquilidade, uma leveza muito grande, uma questão desse tipo. Uma questão que relaciona uma obra de arte, dois textos, né? Um texto imagético que faz referência a uma obra e um texto crítico. E o comando dessa questão 39 vai dizer o seguinte: a obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracterizava pela... Então, essa obra, na época em que ela foi feita, ela choca o público, um elemento muito próximo àquilo que aconteceu, por exemplo, durante as vanguardas artísticas do início do século, as vanguardas artísticas europeias. E recebeu forte influência de um movimento artístico. Recebeu influência de qual movimento artístico? Ou o que caracterizava esse movimento artístico que influenciou a obra deste artista? Quando a gente observa essa obra, nós temos então uma obra intitulada Cama. Quando temos uma obra de arte, é importante lermos as referências, né, que nos ajudam a fazer uma leitura coerente da obra. No texto 1, então, temos a referência, nome do artista, cama, óleo e lápis em travesseiro, né? Nós vemos que há um travesseiro de fato, pintado com tinta, colcha e folhas em suporte de madeira, né? Então, há uma fusão de elementos do cotidiano, uma cama, com elementos do universo artístico, com elementos da pintura, e depois um texto crítico que vai ajudar o candidato a interpretar o texto artístico ou a obra de arte, para a gente identificar as características que vinculam essa obra à influência de um determinado movimento. O texto crítico, ele vai apontar, então, que no verão de 1954 se criou um termo para se referir a obras que possuíam aspecto tanto na pintura, tanto na escultura. Em 1958, Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival de Dois Mundos de Spoleto na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra, né? Então, o choque do público, e a removeram para um depósito. Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores, uma citação do artista que já pintei, mas sempre tive medo de que alguém quisesse se enfiar nela. Ou seja, é uma cama que é tratada como se fosse uma obra de arte. É uma ressignificação do papel do objeto. A cama é um objeto do nosso cotidiano. Porém, a partir de um conceito atribuído, se ressignifica a função desse objeto e esse objeto pode ser pendurado numa parede, numa exposição, numa galeria de arte. Nessa ressignificação do papel do objeto, nós temos então a técnica usada a partir das tendências do dadaísmo e dos ready-mades, ou das releituras, a ressignificação do papel dos objetos do cotidiano, a exploração insólita de elementos do cotidiano, como uma cama, que vão dialogar com os ready-mades, que eram aquelas releituras propostas, por exemplo, por Marcel Duchamp durante o dadaísmo. Lembremos, por exemplo, daquela obra emblemática trabalhada
nas nossas aulas de literatura a fonte, em que Marcel Duchamp ressignifica a função de um mictório, né? Então, alternativa, a letra B, né? Questão super tranquila.